Olá pessoal, espero que estejam todos bem e vamos para a aula de hoje, circuitos elétricos. Bom, para começar o entendimento de circuitos, que basicamente está no nosso dia a dia, porque todos os aparelhos elétricos e eletrônicos que a gente convive, entre aspas, no dia a dia envolvem isso, né? Todos eles têm circuitos. Para a gente começar a entender, primeiro a gente precisa ter uma noção de como que é um fio condutor ou onde é que anda essa energia elétrica, anda entre aspas. Enfim, vamos tentar entender o que acontece dentro de um fio, resumidamente. Aqui eu fiz um esquema de como seria um fio condutor, tá? Um pedaço de um material condutor. O que é um material condutor? É aquele que conduz eletricidade. Nesse exemplo aqui eu peguei um fio, vamos supor que seja um fio de cobre, tá? Essas bolinhas verdes que eu desenhei aqui seriam os átomos de cobre, que formam esse fio. Vejam que eu só fiz um pontilhadinho cinza aqui para indicar os limites desse fio. Mas a gente não pode pensar num fio como sendo um tubinho cheio de átomo dentro, não. São os átomos que formam esse fio condutor, que formam esse tubo, né? Que também não é oco, né? Ele é recheado de átomos também, ele é todo feito de átomos. Todos os materiais, basicamente, são assim, né? Se eu pegar um pedaço de plástico, uma borracha, uma lata, qualquer coisa vai ser feito de átomos, né? Qual é a diferença de um condutor para um material isolante, por exemplo? É que os materiais condutores, quando eles estão todos esses átomos de um mesmo material juntos, alguns elétrons de um determinado nível de energia de cada um desses átomos, alguns desses elétrons ficam soltos dentro desse fio. Soltos no sentido que eles ficam passeando de um lado para o outro sem uma direção muito definida, que eu desenhei com essas bolinhas roxas. A gente chama esses elétrons de elétrons livres, que eles não estão fortemente ligados a nenhum átomo específico, então eles estão livres nesse condutor. Numa situação normal, esses elétrons ficam com velocidade aleatória, indo para qualquer lado e para todos os lados, dentro desse condutor, fica passeando ali, né? E quanto mais elétrons livres um material tiver, mais condutor esse material é, né? Pensando em materiais sólidos, né? Poderiam ser íons numa solução, mas pensando em materiais sólidos é isso. Então, um pedaço de cobre, por exemplo, tem mais elétrons livres do que uma borracha de apagar lápis, por exemplo. Aqui alguns exemplos de materiais condutores: prata, cobre, ouro, diversos metais são, né? Latão, zinco ou soluções, por exemplo, água com sal, né, que conduz eletricidade. Mas aqui, esses elétrons eles estão sem uma direção bem definida. Eu não consigo usar a energia que eles carregam nessa velocidadezinha, digamos assim, né? Não consigo usar a energia do movimento dessas cargas elétricas, porque não é expressivo. Eu tenho microcorrentes elétricas aqui acontecendo nesse fio, que não se somam até um valor expressivo e eu não consigo utilizar para acender uma lâmpada, por exemplo. Como é que eu faço para conseguir acender uma lâmpada usando esse fio condutor? Eu preciso que os elétrons passem a ter uma direção bem definida e comecem a se mover todos na mesma direção. Para isso, de um dos lados, eu vou colocar uma coisa que repele elétrons, que são cargas negativas. Afinal, o elétron é uma partícula de carga negativa. E do outro lado, eu vou colocar algo que atrai elétrons. No caso, o que atrai elétrons são cargas positivas. Aqui é uma situação mais simplificada, né? Depois, futuramente, seguindo a matéria, a gente vai chamar isso aqui de um potencial negativo e aqui um potencial elétrico positivo. Tem uma diferença de potencial elétrico aqui. E isso faz com que os elétrons vão do menor potencial em direção ao maior potencial elétrico. Isso gera nesse fio condutor um fluxo ordenado de cargas elétricas, que, pasmem vocês, é a definição do que a gente chama de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? É um fluxo ordenado de cargas elétricas. Muito bem. Tem uma equação para isso.
E a equação da corrente elétrica para a gente calcular é a seguinte. Para a gente saber a intensidade da corrente elétrica, a gente vai dividir a quantidade de carga elétrica que está atravessando um condutor pelo tempo que essas cargas levam para atravessar. Fica um magrão ali parado. Não fica, né? Mas vamos fazer uma analogia. É como se eu estivesse num corredor, assim, com um contadorzinho e fico contando quantos elétrons, quantas pessoas estão passando nesse corredor bem na minha frente a cada segundo. Trazendo para a realidade do fio, né? Da física. É como se eu conseguisse contar os elétrons que estão passando a cada segundo num determinado ponto de um condutor. Depois a gente vai entender como que se faz isso. Mas no primeiro momento vamos saber calcular isso. Se eu dividir então essa quantidade de carga que está passando ali, naquele ponto, pelo tempo, eu tenho o valor da corrente elétrica. A unidade de carga elétrica é o Coulomb, a unidade de tempo é o segundo, e a unidade de corrente elétrica é o ampere. Ampere nada mais é que Coulomb por segundo. Até vou escrever aqui. 1 ampere significa que está atravessando o condutor 1 Coulomb de carga elétrica a cada segundo. Tá, isso aqui é um S minúsculo. Beleza, mas trazendo para o elétron. Desse exemplo aqui, sei lá, quantos elétrons estão atravessando esse condutor? Quanto de carga elétrica está gerando? Quanto de carga elétrica está gerando? Não, mas quanto de corrente está sendo gerada? Para isso, a gente precisa saber a carga elétrica de um elétron, que já foi calculado há bastante tempo. A gente sabe esse valor, que é de 1,6 vezes 10 na menos 19 negativos coulombs. É um número muito pequeno, tá? A carga de um elétron, se a gente for abrir esses 19 zeros que tem ali, ela aparece com isso, 0,000000, tem 19 zeros aqui, 16 coulombs. É um número muito pequeno. E coulomb, 1 coulomb é muita carga elétrica. E é por isso que a gente usa a notação científica para descrever essa quantidade de zeros aqui, para senão eu ia ocupar uma folha inteira para cada cálculo simples que eu fosse fazer. Então, um elétron tem essa carga, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que parece com isso aqui, escrito por extenso, muito pequeno. Então, para a gente saber o quanto de carga elétrica está passando num determinado condutor, eu vou pegar essa carga de um elétron e multiplicar pelo número de elétrons que eu estou contando que estão atravessando aquele condutor. Por exemplo, né? Qual é a carga elétrica de, por exemplo, 200 mil elétrons? Se eu fosse somar a carga elétrica de 200 mil elétrons, quanto é que ia dar esse valor? Pego a equação, carga elétrica é o número de elétrons vezes a carga elementar. Isso vai ser 200 mil, que é o número de elétrons que eu estabeleci, por exemplo, vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como é que eu calculo isso? Passo um jeito de fazer, né? Transformo esse 200 mil em notação científica, fica 2 vezes 10 na 5, porque aqui eu tenho 2 seguido de 5 zeros. Passo esse sinal de menos para frente aqui, né? Porque eu estou multiplicando. Eu sei que meu resultado vai ser negativo, porque eu estou multiplicando o número positivo com negativo. E multiplico então com a carga elementar. Uma revisãozinha de matemática aqui para fazer essa conta. Eu vou fazer o numeral, né, a parte numérica, que é o menos 2 vezes 1,6. E vou ter menos 3,2. E vou conservar a base, que é esse 10 aqui, e vou somar os expoentes para conseguir o resultado. Isso vai ficar então menos 3,2 vezes 10 na menos 14 coulomb. Muito bem, isso é a quantidade de carga elétrica. Mas agora, se eu quiser saber qual a corrente elétrica produzida por esses 200 mil elétrons que atravessam a seção transversal de um condutor em meio segundo, ou em 0,5 segundos. Esse S não existe aqui, né? Em 0,5 segundo. Qual é a carga elétrica que esses elétrons carregam? A gente já calculou. Mas quanto é que é a corrente elétrica produzida? E primeiro vamos pegar aqui essa expressão seção transversal para a gente entender. Imagina que eu tenho um tubo aqui e eu faço um corte, assim, 90 graus, transversal. Seção transversal é essa areazinha aqui, que eu pintei em roxo. Que é aqui que vai ficar o carinha
contando quantos elétrons estão passando ali, né? Numa situação bizarra que eu inventei aqui. O cara tá ali contando quantos passam nessa seção transversal do condutor. Como é que eu faço esse cálculo? Corrente elétrica é a quantidade de carga no tempo. A gente calculou a quantidade de carga já, desses 200 mil elétrons, isso nunca muda. 200 mil elétrons sempre vão ter esta carga elétrica aqui, se somadas as cargas de todos. Só que vejam que aqui na equação tem esses dois pauzinhos, ó. Só que significa módulo. Porque corrente elétrica, nesse caso, não faz sentido ter positivo e negativo. Então a gente vai usar esse número aqui, mas a gente vai usar ele de forma positiva. A gente vai usar sem o sinal. Então colocar um módulo nesse Q significa deixar esse número positivo. Então eu ponho esse número aqui, divido pelo tempo que é 0,5. Se vocês botarem na calculadora aí, vão ver que a resposta é 6,4 vezes 10 a menos 14 ampere, tá? Que é a unidade de corrente elétrica, em homenagem ao físico André-Marie Ampère. Aqui nem precisa de calculadora, né? Sempre que eu divido algo por meio, dá o dobro. Então, a aula de hoje é isso. Espero que tenham entendido bem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo. Se for meu aluno, pode me mandar um e-mail, marcar um horário de atendimento. Tchau!